Oi, pessoal. Quero falar com vocês em relação à ansiedade. O que a ansiedade tem a ver com a nutrição? Tudo, né? Tudo a ver. Por quê? Há alguns fatores que a gente pode elencar aqui. Primeira coisa, a maioria das pessoas, pelo menos que eu observo na parte clínica, né, dos pacientes, das pessoas que eu converso, de feedbacks que eu recebo, é que a maioria das pessoas ganham peso corporal, ganham gordura corporal por causa da ansiedade. Por que isso acontece? Porque muitas destas pessoas acabam desenvolvendo uma compulsão alimentar, buscando suprir essa carência, essa ansiedade em forma de comida. Então acabam comendo mais por serem ansiosas e com isso ganham peso, né? Ganham gordura corporal, engordam. E quando a gente tem uma relação afetiva nesse nível com a comida, as escolhas alimentares elas passam a não ser as melhores, então passam a ser por alimentos que tragam um bem-estar momentâneo, né? Então a pessoa acaba comendo coisas que tragam prazer, que ela se sinta bem de forma momentânea, instantânea. Muito disso é o açúcar. O açúcar, quando a gente consome, ele libera lá alguns hormônios do bem-estar e a gente acaba tendo prazer com aquilo. Só que como ele veio muito rápido, ele também vai embora muito rápido, ele cai muito rápido. E aí com isso passa-se a buscar mais e cada vez mais, né? E a gordura também tem essa questão do sabor, do prazer. Então, muitas vezes esses alimentos optados, escolhidos por serem consumidos quando a gente está em um auge de ansiedade, é realmente nesse foco de prazer momentâneo. E aí, consequentemente, acaba sendo um ciclo vicioso, né? A pessoa ela tem vontade, ela come, daí ela sente prazer, daí cai esse prazer, daí ela vai lá, come de novo para sentir de novo, e quando vê ela passa o dia inteiro comendo. E outra questão também bastante relevante é a ansiedade estar envolvida com atos, o ato de mascar, o ato de comer, o ato de levar algo à boca. Então aquela coisa de, eu não sei o que fazer, eu vou ficar alimentando este ato, né? Esse vício, não só em relação a hormônios, a comida no sentido de metabolismo, mas também essa questão física, essa questão de atos. Então hoje eu percebo que a maior parte das pessoas elas estão com sobrepeso por causa da ansiedade. E essa ansiedade a gente às vezes consegue controlar ela por meio de... Controlar não, né? Ajudar no controle por meio de suplementos, por meio de novos hábitos, mas isso vai ser a ponta do iceberg, né? A gente precisa fazer com que toda a estrutura embaixo também seja trabalhada. Então a pessoa, não adianta ela só querer fazer dieta para emagrecer, ela precisa querer tratar essa ansiedade. Vai tratar com profissionais, se for o caso, vai tratar vendo o que está causando isso, tentar entender. Por isso é tão importante a gente entender o que o corpo nos mostra, né? Se você está percebendo que tais atos te levam a mais ansiedade, então quem sabe a gente tem que trabalhar nestes atos, né? No convívio com certas pessoas, na rotina que você está levando no dia, né? Às vezes o trabalho está muito exaustivo, talvez buscar ver as coisas diferentes, talvez uma meditação, que eu bato tanto na tecla que ela realmente ajuda, ela me ajudou por muito tempo e obviamente vai ajudar também outras pessoas nessa questão do autoconhecimento, do parar, esvaziar a mente um pouco, porque a gente é muito acelerado e aí a gente está no meio enfim, de uma pandemia, né? Isso traz uma ansiedade ainda maior. Enfim, então a gente tem que não só tratar a mudança de hábitos alimentares quando busca o emagrecimento, mas sim o contexto todo, seja com exercício físico. Por isso que é outra coisa também que eu bato tanto, né? Façam, pratiquem exercício físico, porque isso ajuda a liberar esses hormônios do bem-estar e ajuda, obviamente, que o corpo funcione de forma mais adequada. E quando a gente trabalha uma mudança de hábitos
por meio de alimentação, por meio, enfim, de qualquer coisa, mas a mudança de hábitos, ela precisa ter tempo para que você realmente instale esse novo hábito, tempo de uso, né? Tempo de prática. Então você precisa forçar às vezes um pouco a barra, e você precisa ser maduro o suficiente para falar, olha, agora não é a hora, eu quero muito, mas eu tenho disciplina, eu não sou o coitado da história e eu vou conseguir. E ok, vão ter momentos que você vai fazer uma refeição livre, tá tudo bem, faz parte. E é isso que eu espero. Eu espero que realmente as pessoas consigam seguir uma boa alimentação na sua rotina e que tenham os seus momentos de prazer com a comida, não tem problema algum, faz parte da nossa cultura comemorarmos com comida. E não é a ideia tirar isso, a ideia é saber controlar e saber escolher de forma consciente. No momento que você aprende isso, que você aprende que o ato de comer diário não está sempre envolvido com prazer, e sim com a nutrição que você realmente precisa para o corpo funcionar bem. E nos momentos de lazer, você sim vai fazer as refeições livres, vai aproveitar, vai degustar e vai ser ainda melhor do que você comer aquela coisa todos os dias que perde até a graça, né? Então, ansiedade e nutrição estão correlacionados. Se você quer ter sucesso no emagrecimento, na melhora de hábitos, na melhora de vida, você precisa também controlar essa ansiedade. Como eu comentei, a gente consegue sim por meio de suplementos, a gente tem aí 5-HTP, triptofano, alguns outros chás e enfim, fitoterápicos que ajudam a relaxar, mas se você não fizer o resto, o suplemento não vai ser suficiente, assim como a mudança de hábitos também não. Então precisamos trabalhar o todo. E aí, aproveitando ainda em relação à ansiedade e nutrição, outra coisa muito importante que a gente tem observado cada vez mais é o aumento de pessoas com problemas de saúde intestinal. Então hoje, não sei se você já deve ter ouvido falar ou se você passa por isso, mas hoje a gente tem um pico aí de síndrome do intestino irritável, né? Claro que é uma forma também de dar um nome aos sintomas que estão surgindo com as pessoas. Nem sempre síndrome do intestino irritável, até porque é muito difícil fazer o diagnóstico, mas enfim, que são aqueles auges de constipação correlacionado com desinteria, e aí fica diarreia, constipação, aí a saúde intestinal acaba interferindo, sistema imunológico baixo, então uma série de fatores atingindo o intestino. Por que isso também está acontecendo? Porque são alguns sintomas, não digo doenças propriamente dito, mas alguns sintomas que estão envolvidos com a mente. Não sei se você já ouviu falar, mas a relação cérebro e intestino é justamente isso. O intestino sentindo tudo o que a nossa mente está passando e acaba trazendo esses sintomas. Então é muito comum, a gente até na escola às vezes observava, né? Eu vou apresentar um trabalho e eu tô com dor de barriga por causa disso. Quem já não viu, quem não passou, quem não viu isso, é justamente essa questão, cérebro e intestino. Então no momento que a gente está em busca de melhora de sintomas intestinais, a gente precisa trabalhar a mente, precisa trabalhar a ansiedade, a depressão, enfim, o que tiver envolvido com esse cérebro, certo? Então, podem ver que nutrição e ansiedade e mente estão totalmente envolvidos. Por isso que a gente precisa trabalhar o corpo como um todo e não só focar no alimento. O legal é que quando a gente passa a focar numa coisa, a tendência é a gente começar a cuidar as outras porque se sente estimulado. Mas isso precisa estar sempre em mente para que a gente realmente sempre esteja buscando melhorar todos os nossos pontos da saúde do corpo e não somente uma coisa. Então pode começar com uma coisa, desde que essa uma te transcenda em outros fatores e no final das contas, em um ano, você vai estar realmente com novos hábitos, uma nova vida e com uma tendência menor em regressão. Agora, em meses, é muito possível que você comece a entrar numa crise de ansiedade e volte todo ao peso como era antes e toda aquela rotina. Então, insista um pouco mais. Meses, às vezes, não é o suficiente. Precisa de uma vida aí nova que aconteça de forma mais coerente, tá? Então, quando pensar em nutrição e ansiedade, saiba que realmente estão correlacionados e os resultados precisam surgir com um contexto todo novo.